Olá, aqui é a Lilian Cruz, criadora do ETEC Sem Mistérios Power, e nessa maratona de vídeos eu vou te mostrar o passo a passo utilizado por estudantes comuns para aprender os 9 anos de conteúdos cobrados no vestibulinho da ETEC em apenas 9 semanas e se tornar uma máquina de aprovações. Essa é a fórmula que eu mesma utilizei para garantir a minha aprovação em 4º lugar no curso mais concorrido da minha cidade e em mais 10 vestibulares, entre eles o Enem, a Unesp e a Unifesp. E quando eu falo de estudar 9 anos em 9 semanas, eu não estou falando de passar horas por dia estudando sem parar, nem de fórmulas mágicas para decorar conteúdos ou coisas do tipo. Estou falando de um método altamente eficiente que possibilita que você domine os conteúdos cobrados na prova da ETEC de forma simples em um curto período de tempo. Mesmo que você seja aquele aluno que sempre tira 5, ou mesmo aquele aluno que se mata de estudar e não consegue tirar mais que 7, ou de repente você esteja fora da escola e não se lembre mais nada do que estudou na escola, não tenha tempo para estudar, ou mesmo que já tenha feito a prova alguma vez e não tenha passado, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para passar do estudante que está 0% preparado para a prova da ETEC para o estudante classificado na primeira lista de chamada, sem se matar de estudar, sem ter que abrir mão da sua vida social, sem ter que recorrer a cursos de leitura dinâmica ou memorização para conseguir decorar um monte de assuntos e todos esses métodos surreais que a gente vê por aí e que não dão nenhum resultado. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e o fato é que eu também não acreditaria que isso seria possível se eu mesma não tivesse conseguido tantas aprovações e não tivesse visto dezenas de estudantes serem aprovados na ETEC após utilizarem o método, como é o caso da Edilane, que já tinha prestado o vestibulinho 2 vezes e não tinha passado, e após seguir o método conseguiu passar em 5º lugar. Ou o caso da Thalita Santana, que estava sem estudar desde 2009, seguiu os passos que eu estudei e conseguiu uma vaga na ETEC no curso que ela escolheu. A Edilane e a Thalita são alguns dos inúmeros estudantes que tiveram sucesso na prova da ETEC e garantiram uma vaga no curso escolhido, seguindo o método que eu vou te ensinar. E se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual a muitos dos meus alunos. O que eu vou mostrar para você é a minha experiência pessoal estudando para o vestibulinho da ETEC e para outros diversos vestibulares que prestei e tive resultados extraordinários, e ajudando diversas pessoas que eu já ajudei. E bom, antes de mostrar como esse método funciona, deixa eu te contar como eu cheguei até ele. E o fato é que eu era assim como você. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu queria entrar na ETEC para sair do ensino médio já com uma profissão e ter mais chances no mercado de trabalho. Porém, eu não fazia a menor ideia de como aprender todo o conteúdo exigido na prova em tão pouco tempo. Na época, eu havia conseguido uma bolsa de estudos para fazer o ensino médio numa escola particular e estava tendo dificuldades com as matérias, pois até então eu tinha estudado em escolas públicas e o ensino era muito diferente. Logo, eu tinha um grande desafio pela frente: encontrar uma forma de dominar os conteúdos para a prova da ETEC e, ao mesmo tempo, encontrar formas de melhorar o meu desempenho na escola particular para manter a minha bolsa de estudos. Eu estava completamente perdida, sem saber como conseguir ter resultados positivos na ETEC e realizar o meu sonho de começar logo cedo a minha vida profissional de maneira promissora. E foi então que eu comecei a buscar estratégias e técnicas de estudos que me permitissem aprender muita coisa num curto intervalo de tempo. Nessa minha busca, encontrei muitas estratégias que prometiam facilitar e agilizar o processo de aprendizagem, técnicas de leitura dinâmica, entre outras. Mas nenhuma dessas estratégias e técnicas atendiam às minhas necessidades e me traziam o resultado que eu esperava. Na maioria das vezes, eu tinha que estudar por longas horas, o que me privava de ter uma vida social e acabava gerando um grande estresse. Foi então que eu resolvi ir além e acabei encontrando uma teoria que falava sobre o processo de aprendizagem relacionado ao funcionamento do cérebro e decidi colocá-la em prática nos meus estudos, o que a princípio funcionou muito bem para o aprendizado rápido e efetivo dos conteúdos. Porém, eu não conseguia ter consistência nos estudos e isso era essencial para que a teoria funcionasse e me trouxesse os resultados desejados. Com as dificuldades que foram surgindo, eu percebi a necessidade de implementar técnicas que me possibilitassem ter mais consistência nos estudos e melhorassem a minha produtividade e a minha motivação. E mais uma vez, fui em busca de novas estratégias. E após muitos estudos e pesquisas, consegui agregar à teoria ferramentas de produtividade e otimização de tempo, técnicas de motivação, estratégias de gerenciamento de rotina e após muitos testes e aprimoramento, finalmente cheguei ao método que tenho hoje. Ok, e por que eu decidi compartilhar esse método? O fato é que desde quando eu descobri o método até aqui se passaram cerca de 4 anos, e eu não tinha a menor pretensão de compartilhá-lo. Logo que eu saí do ensino médio, eu passei para o curso de Biologia Marinha na Unesp e eu estava vivendo um sonho. Havia acabado de concluir o ensino médio, passar em uma das universidades mais conceituadas do Brasil e depois de poucos meses de estar lá, consegui uma bolsa para ingressar num projeto de pesquisa, além de ser professora voluntária para o cursinho pré-vestibular oferecido pela própria Unesp.
E eu deveria estar muito feliz, afinal era a vida que eu tinha sonhado pra mim. Mas a verdade não era bem essa. Eu acordava desmotivada para ir pra faculdade, o único dia que eu tinha motivação pra ir eram as quintas-feiras, dia que eu dava aula no cursinho. Até que no fim de 2015 eu decidi trancar a faculdade. Eu precisava tomar fôlego e escolher um novo rumo. Mas eu ainda não sabia o que fazer da vida, e de tudo que eu tinha vivido naquele ano na Unesp, o que eu realmente sentia falta era de dar aulas no cursinho. Até que as minhas irmãs e alguns amigos me incentivaram a criar um canal no YouTube e compartilhar meus métodos de estudos. Foi então que surgiu o canal Passei Sem Cursinho, logo depois veio o blog e isso não parou de crescer. As pessoas que me acompanhavam no canal e no blog começaram a pedir um acompanhamento mais de perto para ajudá-las a terem os mesmos resultados que eu tinha. E por algum tempo eu relutei em fazer isso, até me dar conta do quanto eu me sentia feliz compartilhando o meu conhecimento e de como o meu método era bom e poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Eu poderia continuar com o meu sonho de ter uma carreira tradicional, me dedicar exclusivamente à minha nova faculdade, continuar escrevendo os meus livros e seguir com os meus planos, mas nada me deixava mais feliz do que ensinar as pessoas tudo o que aprendi e ajudá-las a dar esse passo tão importante que é iniciar suas vidas profissionais de forma promissora por meio da ETEC. E eu comecei a fazer isso por meio de um curso que dei para um grupo fechado de pessoas. E durante algumas semanas, esse grupo estudou seguindo os meus métodos e a minha orientação. E os resultados que a gente teve foram incríveis. Em um curto período de tempo, esses estudantes melhoraram o desempenho em até 100%, e a aprovação acontecia de forma automática. Isso foi a prova final de que meu método funcionava para qualquer pessoa. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, né? Que método é esse? Mas antes de te mostrar qual é esse método, de explicar como ele funciona, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja até mais importante que o método. Enquanto eu estiver te mostrando isso, eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas, tá bom? Vamos lá. Eu vou te mostrar por que o seu jeito de estudar para ETEC não funciona. E a verdade é que existem vários erros que impedem o seu sucesso e o sucesso de milhares de estudantes nos estudos para ETEC. Esses erros são responsáveis por fazerem milhares de estudantes adiarem seus planos para começarem um curso na ETEC em todos os semestres. Por isso, é muito importante você saber quais são eles, para que você não fique estudando da forma errada, não gaste seu tempo aplicando técnicas que não funcionam e, principalmente, não tenha que viver a frustração de não passar. Então vamos lá, vamos ver quais são esses 4 erros que podem arruinar suas chances de passar. O primeiro erro é o motivo pelo qual o seu método de estudos não funciona, e é o simples fato de você acreditar que estudando muitas horas seguidas você terá um bom desempenho na prova. Esse, sem dúvida, é um grande erro cometido por uma grande maioria dos vestibulandos, não somente da ETEC, mas vestibulandos em geral. E por que isso não funciona? Bom, o fato é que nosso cérebro é responsável por processar todas as informações que adquirimos durante um dia, e isso é muita coisa. Você já parou para pensar na quantidade de informações que recebe ao longo de um dia? As músicas chiclete que você ouve uma vez e que não saem da cabeça, a cor da camisa e o cheiro do perfume que o crush estava usando no fim de semana, aquele vídeo que viralizou na internet e que você acabou de receber pelo WhatsApp, até mesmo a coreografia de uma música nova da Anitta com a Pablo Vittar. Todas essas informações que você nem considera como uma informação, pois parecem tão comuns, são processadas e armazenadas involuntariamente em seu cérebro. Isso sem contar todas as informações que você precisa enviar para o seu cérebro para que o nosso corpo funcione, como por exemplo, o simples fato de piscar os olhos ou mesmo a sua respiração. Para que isso aconteça, milhares de informações são enviadas para o seu cérebro, o qual entende que precisa agir para se defender. O ato de piscar os olhos é uma forma de defesa contra corpos estranhos que possam entrar nos nossos olhos. Já reparou como tendemos a fechar os olhos rapidamente quando percebemos algo vindo na direção deles? Pois é, seu cérebro recebe e processa informações o tempo todo. E tudo isso, tudo que você viu, sentiu, ouviu, saboreou, todas as sensações que teve, absolutamente tudo que você vivenciou durante todo um dia vai parar no seu cérebro, o que já é uma grande quantidade de informações por si só. Agora, imagina você associar isso a mais 5 ou 10 horas de estudo. Tudo isso com certeza vai gerar uma overload information, ou seja, uma quantidade enorme de conteúdos que será enviada para o seu cérebro para que ele processe de uma única vez. Agora imagina se todas essas informações ficassem gravadas no seu cérebro. Com certeza, ao longo de alguns anos, você estaria entulhado de informações, em sua maioria inúteis, pois provavelmente para nada ia servir você lembrar do acidente que aconteceu no seu trajeto da escola ou da piada que seu colega fez durante a aula. E já imaginou ao longo de uma vida como seria isso? Sem dúvida teríamos uma obesidade mental. Pois é, só que isso não acontece porque o nosso cérebro é uma máquina avançadíssima e sabe exatamente o que precisa armazenar, o que é importante. Logo, não é a quantidade de informações que importa, mas sim a qualidade. Ou seja, não adianta nada ficar horas lendo e tentando decorar um amontoado de conteúdos simplesmente porque nada daquilo será assimilado. Ou talvez apenas uma pequena parte seja, caso seu cérebro entenda que aquilo é importante. O segundo erro que muitos estudantes cometem é deixar para estudar em cima da hora. E por que eles fazem isso? A resposta é simples: para não esquecerem o que estudaram.
Muitos estudantes acreditam que quanto mais perto da prova começarem a estudar, melhor vão se lembrar do conteúdo. E essa costuma ser uma grande armadilha que tem afastado muita gente do seu sonho de entrar na ETEC. Isso porque ao deixar para estudar em cima da hora, 3 coisas acontecem. Não conseguem estudar nenhum texto do conteúdo necessário e acabam não tendo domínio da prova, acabam caindo na mesma armadilha de ter que estudar muita coisa ao mesmo tempo e o cérebro não consegue assimilar o conteúdo e, além disso, são acometidos por uma sobrecarga de estresse, pois ao procrastinar, deixando para estudar muito próximo da data da prova, acaba ocupando uma parte do cérebro com uma preocupação extra. Isso porque você não consegue simplesmente ignorar o fato de que precisa estudar, o que gera preocupações do tipo, não estudei ainda, será que conseguirei estudar tudo o que preciso para fazer a prova, será que vai dar tempo? E se é exatamente aquele assunto que não dá tempo de estudar. Tudo isso acaba ocupando um espaço mental muito grande. É como se você estivesse alugando uma parte do seu cérebro para essas pequenas, porém desastrosas preocupações. E isso é realmente desastroso, pois faz minar a sua energia, gera um estresse enorme, reduzindo a sua capacidade de aprendizado e influenciando negativamente o seu desempenho na prova na hora de responder as questões, fazendo do dia da prova um verdadeiro pesadelo. E o terceiro erro que os estudantes cometem na hora de estudar para a prova da ETEC é achar que basta refazer uma ou 2 provas anteriores que já estudaram, subestimando a prova. E esse é um erro que cada vez mais estudantes cometem. E por que isso é um grande erro? A questão é que nenhuma prova é igual à outra. Logo, ao estudar pela prova anterior, você não terá domínio do conteúdo. As provas antigas podem sim ser utilizadas, mas não como material de estudos. Essas provas servem para analisar o perfil da prova, saber como as questões são colocadas e quais assuntos costumam aparecer com mais frequência. Eu diria que as provas anteriores são uma ferramenta de análise para direcionar os estudos, e não material de estudos propriamente dito. O quarto erro que os estudantes cometem ao estudar para a ETEC é acharem que as técnicas que dão certo para os seus amigos funcionarão para eles também, ou seja, não adequam as técnicas aos seus perfis. Isso é um tremendo engano, pois cada estudante possui um jeito próprio de receber as informações, o que torna o processamento otimizado. Logo, nem tudo que funcionou para o amigo vai funcionar para ele, simplesmente porque essas técnicas não são universais. Cada estudante apresenta um perfil comportamental e para cada perfil existem técnicas mais adequadas, ou seja, técnicas que possibilitam um melhor aproveitamento nos estudos e uma assimilação mais assertiva e otimizada. É preciso identificar esse perfil para adaptar as técnicas de acordo com a maneira como você assimila o conteúdo, tornando o processo de aprendizado e o seu plano de estudos até 70% mais eficiente. Bom, mas agora que você já sabe quais são os 4 maiores erros que você comete ao estudar e por que esse seu jeito de estudar não funciona, você deve estar se perguntando: como eu faço para estudar da forma certa? O fato é que você pode usar os fundamentos do processamento de informações pelo cérebro a favor dos seus estudos para a ETEC. E a primeira coisa que você precisa saber é que quando você estuda da forma tradicional, essa forma que você aprendeu é como se você estivesse escrevendo na areia. Você consegue escrever muito facilmente, porém as informações são apagadas com a mesma facilidade. E se você costuma vir para o litoral para curtir a praia e alguma vez já escreveu na areia, sabe do que eu estou falando. Eu moro aqui no litoral e apesar de não ir muito à praia, quando acontece de eu ir, uma das coisas que eu gosto de fazer é escrever palavras na areia. E é exatamente isso que acontece. Escrever é muito fácil. Em questões de segundos eu consigo escrever muitas palavras. Porém, basta a primeira onda se aproximar para que tudo que eu escrevi seja apagado. E às vezes até um vento um pouquinho mais forte já é o suficiente para levar tudo aquilo embora. Então, é exatamente isso que acontece quando você estuda da forma tradicional. Já aconteceu com você de começar a estudar sobre um assunto qualquer e antes mesmo de acabar de estudar já não se lembra de mais nada? Você começa a ler um texto informativo sobre aquele assunto e quando chega no meio da página, no 3º ou 4º parágrafo, não se lembra mais do que estava escrito no 1º parágrafo. E quando você passa dias estudando e na hora da prova fica somente uma vaga lembrança de que já viu aquele assunto em algum lugar, mas não consegue resolver a questão. Pois é, isso acontece porque o seu cérebro, na hora de fazer o processamento de informações, não viu nenhuma importância naquilo e jogou tudo no lixo. E isso acontece o tempo todo. O nosso cérebro utiliza 2 sistemas para aprender e armazenar informações desse tipo: o sistema límbico e o córtex. O sistema límbico é o responsável pela memória de curto prazo, enquanto que o córtex é o responsável pela nossa memória de longo prazo. Todas as informações que nós recebemos ao longo de um dia são armazenadas no sistema límbico, ou seja, na memória de curto prazo. Todas as informações que recebemos passam por ele e enquanto dormimos, essas informações são processadas pelo cérebro e transferidas para o córtex. Porém, somente uma pequena parte das informações são armazenadas, aquelas que de alguma forma são consideradas importantes, e as demais informações são apagadas. O sistema límbico é o sistema que temos acesso mais fácil, ou seja, conseguimos armazenar informações muito rapidamente e com muita facilidade. É como escrever na areia. Se você já escreveu na areia alguma vez, vai entender o que eu estou falando.
Escrever na areia é muito fácil, não exige quase nenhum esforço, porém basta uma pequena onda ou um simples vento para apagar tudo muito rápido. E é exatamente isso que acontece quando passamos longas horas tentando decorar um amontoado de conteúdos. Estamos armazenando informações do sistema límbico, nossa memória é de curto prazo. E isso não teria problema algum se as informações fossem transferidas para o córtex no momento do processamento. O que ocorre é que as informações que você estudou não são consideradas importantes para o seu cérebro. Logo, ao passar pelo processamento, acabam sendo descartadas. Escrever somente no sistema límbico é o grande erro que afasta a cada semestre 80% dos vestibulandos das suas vagas na ETEC. Para que você consiga ter sucesso no vestibulinho da ETEC e em qualquer outro processo seletivo, você precisa aprender como escrever além do sistema límbico. Ou seja, é necessário fazer com que os conteúdos estudados sejam escritos no córtex. Quando você consegue escrever no córtex, você potencializa o seu aprendizado, aumentando o seu desempenho em até 100%. Mas por que isso acontece? Bom, o fato é que quando você consegue fazer com que os conteúdos estudados ultrapassem o sistema límbico e sejam colocados no córtex, você consegue aprender muito em pouco tempo. Isso porque as informações estudadas estarão guardadas por um longo período de tempo, ou mesmo para sempre, para que você possa acessá-las sempre que precisar. Logo, isso reduz o seu tempo de estudo consideravelmente, pois uma vez que você estudou um conteúdo, não existe mais a necessidade de ficar estudando por várias vezes a mesma coisa, como geralmente acontece, e você deve saber disso muito bem, né? Afinal, quantas vezes você já teve que estudar repetidas vezes o mesmo assunto a fim de decorá-lo para poder se lembrar na hora da prova? Com certeza, isso deve ter acontecido com você alguma vez. Mas agora você deve estar se perguntando, se é só isso que faz a diferença, que separa os aprovados dos que passam anos tentando, por que todos os estudantes não escrevem no córtex? E a questão é que não é tão simples assim escrever no córtex. Escrever no córtex, diferentemente de escrever no sistema límbico, é como esculpir uma rocha. São necessárias ferramentas específicas e um esforço muito maior. Porém, o que está escrito lá é permanente. Nem o vento, nem a força das ondas conseguem apagar. Escrever no córtex exige técnicas e estratégias assertivas. E não é só isso. Não basta saber como escrever no córtex. É necessário saber exatamente o que e qual a forma mais eficiente de fazer isso, de modo que seu estudo seja assertivo e otimizado. E é exatamente nisso que consiste o meu método. Após muitas pesquisas, meses de estudos, testes com diferentes técnicas, aplicação de estratégias e aperfeiçoamento constante, agregando estratégias de produtividade, ferramentas de gestão de aprendizagem, eu consegui desenvolver na prática o método não somente para escrever no córtex, mas um método para otimização e alavancagem de resultados em vestibulares, especialmente o vestibulinho da ETEC. E nesse método há 3 fatores a se considerar. O que eu costumo dizer que é um tripé da aprovação e consiste basicamente em 3 coisas: o perfil da prova, a compreensão dos conteúdos e o processo de assimilação. Esses 3 fatores, quando bem orquestrados, garantem os recursos necessários para que qualquer estudante, independente do seu perfil comportamental ou da sua experiência escolar, consiga aprender uma grande quantidade de conteúdo em um curto período de tempo e passar de 0 para 100% o seu desempenho na prova. Muitos estudantes até sabem o que precisa escrever no córtex, que precisam fixar as informações estudadas, mas somente saber disso não é o suficiente para se obter sucesso. É como se você soubesse como esculpir numa rocha, mas não possuísse as ferramentas necessárias. Ou seja, não adianta nada. E é por isso que muitos estudantes se esforçam tanto e muitos acabam desistindo de estudar. Eles tentam de alguma forma fazer esse trabalho, às vezes inconscientemente, mas não tem muito êxito porque não juntaram os 3 fatores. Não utilizaram as estratégias e técnicas certas para facilitar esse processo. E o passo a passo que eu desenvolvi funciona exatamente como um arsenal de ferramentas para colocar em prática esses 3 fatores simultaneamente, fazendo com que o seu processo de aprendizagem seja otimizado e seu cérebro trabalhe a seu favor, transferindo as informações que são essenciais para sua aprovação para o córtex, de forma assertiva, sem que você tenha que estudar inúmeras vezes o mesmo conteúdo na tentativa de fixá-lo, nem tenha que passar horas tentando aprender um infinito número de conteúdos, atirando para todos os lados, por não saber exatamente onde mirar. Bom, agora que você já sabe por que o seu jeito de estudar não é eficiente e o que é preciso fazer para ter sucesso nos seus estudos e garantir sua aprovação, além dos maiores erros ao estudar para a prova da ETEC, nós vamos começar a falar como você faz para estudar de forma eficiente e alavancar seus resultados. Qual o passo a passo que você precisa seguir para colocar em funcionamento os 3 fatores essenciais para fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor, registrando as informações na memória de longa duração, a fim de gerar um aprendizado otimizado. Eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, porque por hoje eu já me estendi demais e esse vídeo está ficando longo demais. E na próxima aula eu vou te mostrar a minha principal técnica, o meu principal método de estudo, para que você mesmo possa colocá-lo em prática e tenha os resultados que deseja na prova da ETEC.
Mas enquanto isso, deixa aqui seu comentário ou sua pergunta aqui embaixo. Me diz o que você achou de tudo isso, que eu farei o possível para responder especialmente o seu comentário. E caso você queira saber mais sacadas e dicas para turbinar o seu estudo para ETEC, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Se inscreve no canal, curta a minha fanpage e principalmente me segue lá no Instagram, lá nos stories, para não perder nada, pois ela compartilha muitas dicas, avisos e tudo mais.